21 de agosto, sexta-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Bimparel Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui convosco para vos dar as atualizações mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Hoje, o tema principal são então os sedentários, aqueles jogadores que não têm tido espaço nos grandes do futebol português e que seguem agora então para novas paragens, à procura de mais oportunidades, de maior tempo de jogo. Vamos então a isso. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, estamos quase a chegar a uma marca redonda e só conseguiremos fazer com a vossa ajuda. Siga então para mais um episódio. Abrimos o episódio de hoje com o Futebol Clube do Porto e com Ivan Jaime, que foi então emprestado ao Las Palmas até ao final então da presente temporada. O clube espanhol fica com a opção de compra cifrada então nos 3 milhões de euros e, caso haja uma transferência em definitivo, o Porto mantém 20% do valor em mais-valias. Estamos a falar de um médio contratado pelo Porto então em 2023, na altura foi contratado por 9 milhões de euros por 85% do passe ao Málaga, depois realmente de uma época extraordinária ao serviço do Famalicão, mostrou que era um talento realmente diferenciado, chegou com muita expectativa, mas esteve muito longe de se afirmar, uma época e meio abaixo da expectativa, um nível bastante abaixo daquilo que era expectável, chegou mesmo a ser afastado por Sérgio Conceição do restante grupo. Na altura, o técnico português garantiu que havia um núcleo de jogadores que não tinham o compromisso necessário para vestir a camisola do Porto. Ivan Jaime acabaria por ter depois uma oportunidade, uma nova chance pelas mãos de Vítor Bruno. Ainda foi um elemento decisivo na conquista da Supertaça frente ao Sporting, mas não acabou por ter um impacto que era expectável, não é? Seguiu para sucessivos empréstimos, foi para o Valência, foi para o Montreal do Canadá e agora segue então para a segunda divisão espanhola. Ivan Jaime, que tem um valor de mercado de 5 milhões de euros, um contrato com os Dragões que se estende até junho de 2028 e, a meu ver, era importante para o Porto fazer um encaixe agora no próximo ano para realmente ganhar algum dinheiro com a saída de Ivan Jaime. Uma nota importante sobre então Santiago Giménez, não há grandes novidades, não conseguimos falar deste tópico neste episódio porque realmente não há muita coisa para se falar. É um jogador que quer rumar ao Porto, o próprio pai do jogador já deu a entender que não se recusa, não é? A aproximação dos Dragões. É um jogador que nesta fase está a treinar à parte, enquanto decorrem então as negociações. Veremos então como é que acabará esta novela. Eu acredito que nos próximos episódios já teremos mais desenvolvimentos. Tiago Gouveia é oficial, segue então para a Turquia num empréstimo concedido pelo Benfica, assina pelo Gençler Birgili. Acho que disse bem. No último episódio tinha tentado dizer o nome e não consegui. Acho que este também foi mais perto, mas acabei por não dizer como se devia. É um nome muito difícil de pronunciar, digo já. Mas pronto, agora é um negócio oficial, já podemos meter o carimbo de oficial. Estamos a falar de um empréstimo de uma temporada, com uma opção de compra a rondar então os 3 milhões de euros. Foi um jogador que nunca se conseguiu evidenciar nas águias. É um jogador muito batalhador, agressivo nas suas ações, mas realmente o plantel do Benfica nesta altura tem várias opções para aquele lado direito. Rafa Silva, Luque Bacchio, Kaminski, o próprio Jeda Numek que está lesionado, mas Marco Silva acredita mais nestes jogadores do que acreditaria então em Tiago Gouveia para atacar esta próxima temporada e uma saída acho que é o melhor para as duas partes. Tiago Gouveia, que tem um valor de mercado para o 0-0 de 4 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2028. Oficial é também a saída de Giorgio Koshorashvili, que deixa então o Sporting e reforça o Sevilha. Os Blanquirrojos investiram cerca de 4 milhões de euros por este jogador, segundo a imprensa espanhola. Estamos a falar de um médio de 27 anos que assina contrato até 2030. Chegou aos Leões no último mercado de verão, proveniente então do Levante. Foi contratado por 6,5 milhões de euros. Ficou no radar de muitos clubes depois do Euro 2024. Foi um momento em que mais se destacou, fez grandes exibições pela Geórgia, fez uma grande exibição, lembro-me perfeitamente, contra Portugal, num jogo que efetivamente a Geórgia acabou por ganhar à seleção portuguesa e carimbou passagem para as eliminatórias então do Euro. E tal como Ivan Jaime, não é? A história é um pouco similar. Foi um jogador que chegou, que tinha algum estatuto, mas que realmente não conseguiu corresponder, ficou sempre muito tapado por Yulman, por Morita, por João Simões e pronto, agora segue para uma nova
para uma nova paragem, para uma realidade que conhece bem, a realidade espanhola, e foi um jogador que, apesar de ser muito assertivo nas suas ações, parecia ser pouco agressivo para a posição, uma posição que exige realmente dimensão física e que o Sarakashvili acabou por não corresponder. Na última temporada acabou por fazer 26 jogos, mas sempre a somar poucos minutos. Veremos se agora terá mais tempo de jogo. Daniel Bragança, há mais um médio então que poderá estar então na porta de saída. Daniel Bragança está na lista de compras então do Torino, de acordo com a Sky Itália. É um jogador cujos riões estão dispostos a vender, acabou por perder espaço agora para esta temporada. Houve muitas chegadas então ao emblema leonino: Rodrigo Salazar, Issa Doumbia, Sérgio Altimira, Silas Anderson, enfim, muitos jogadores que chegaram então para o meio campo, uma autêntica revolução, como tínhamos falado nos últimos episódios. Esta temporada não somou qualquer minuto até ao momento, e pronto, foi um jogador que teve uma fase muito, muito complicada na temporada passada. Foi a opção a partir de janeiro, depois de recuperar de uma lesão grave que teve no final da temporada passada. E eu acho que muito dificilmente acabaria por somar muitos minutos neste Sporting. O Rui Borges disse hoje que nem o Bragança nem o Pote estão afastados do leque de opções, mas eu acredito que realmente seria muito, muito difícil Daniel Bragança vingar nos moldes atuais. De recordar que Daniel Bragança esteve associado ao Olympiacos com muita força no início desta janela de transferências, mas o negócio acabou por não avançar. Veremos se será então o Torino a nova casa do médio português. Falando ainda de Sporting, há uma pérola então de Alcochete que vai então embora, ou que foi então embora. Manuel Mendonça ruma ao Moreirense, chega a custo zero, mas o conjunto leonino fica ainda com 50% do passe. O vínculo com a equipa de Moreira de Cónegos estende-se até junho de 2030 e estamos a falar de um médio ofensivo de 21 anos, que esteve 9 anos com uma ligação aos Leões, acompanhou a equipa na Liga 3, na altura era o capitão da equipa há 2 anos, se jogou agora nesta última temporada na segunda Liga. Foi um jogador que ainda somou minutos interessantes no segundo escalão do futebol português, apontou um gol contra o Feirense, fez 3 assistências ao longo da temporada, mas com o decorrer da época acabou por não ser um titular indiscutível, mas é um jogador com características muito, muito interessantes, um jogador ágil, que sai bem de espaços curtos, que finaliza muito bem, tem golo, mas agora segue para um novo projeto, vai jogar na Primeira Liga, que acredito que seja como é que eu ia dizer, um contexto bem mais aliciante para um jovem jogador. Acredito que um jogador quer sempre, ou sonha sempre, jogar no principal pedestal do futebol português. Vai ter agora a concorrência de Rodrigo Alonso e de João Veloso. Veremos se irá somar minutos rapidamente. É um jogador que tem muito, muito potencial e que pode crescer então pelas mãos de Vasco Botelho da Costa, que teve realmente um arranque difícil no Moreirense esta temporada, 1 ponto em 2 jogos. Veremos se Manuel Mendonça irá ajudar a melhorar o rendimento da equipa. Sinto que cada vez que gravo um episódio novo do Mercado Flash há sempre uma nova oficialização no Alverca. Hoje por acaso temos 2. O Alverca contrata então um jovem central ao Crystal Palace, Mofé Jamaid. Será então o primeiro jogador inglês da história do clube a envergar então a camisola dos ribatejanos. Ele que na última época jogou pelo Sub-21 dos Eagles, fez 20 jogos, e eu acredito que não seja uma opção já a pensar no imediato. Acredito que seja uma aposta para o futuro, mas a verdade é que o Alverca joga num esquema de 3 centrais, que exige então mais opções para a zona mais recuada do terreno, e quem sabe se Jamaid não terá opções, terá mais oportunidades com o passar do tempo, com o andar da carruagem. Veremos qual será então o tempo de jogo de Jamaid ao longo desta época. Com mais nomes chega então André Vidigal, rescindiu o contrato com o Wycombe Wanderers, clube de Akinfenwa, não sei se muitos se lembram dos tempos de FIFA. Pronto, era um jogador que era conhecido por ser muito possante, era um jogador conhecido por ter muito físico no FIFA. Pronto, acho que é a única ligação que eu faço a este clube. Mas pronto, André Vidigal assina a custo zero, o 0-0 apurou que o contrato estende-se por 3 temporadas, e estamos a falar de um extremo luso-angolano de 28 anos, destro, que gosta muitas vezes de explorar zonas interiores do terreno, um jogador muito tecnicista, muitas das vezes gosta de serpentear os adversários, de aparecer em zonas de finalização.
e é um jogador que vem com um currículo já muito preenchido, com passagens no Fortuna Sittard, no Apoel, no Estoril, no Marítimo, no Stoke City, enfim, em vários clubes já de grande dimensão. Fez 2 golos na terceira divisão inglesa na temporada passada e acho que será um reforço com muito nome agora para atacar a próxima temporada, o Alverca. E há um ponto que também é importante de referir, não é? Chiquinho está suspenso por 2 jogos e, como tal, há a possibilidade de Vidigal seguir diretamente para o 11 ou pelo menos de ser uma opção já na próxima partida. Veremos o que é que irá acontecer. Parece que a busca do Barcelona por um ponta de lança tem um novo contratempo. Depois da investida por Julián Álvarez ter esquentado, Lautaro Martínez tornou-se então a opção primordial. Por curiosidade, estamos a falar das 2 referências então na frente de ataque da seleção argentina. Os Blaugrana conseguiram mesmo chegar a acordo com o jogador, com o Lautaro Martínez, sobre o salário e outros bónus relacionados. No entanto, o Inter não está disposto a vender o seu capitão, ele que está então na lista de intransferíveis por parte dos Nerazzurri. O Barça até assinou com um cheque a rondar os 100 milhões de euros, mas a resposta foi negativa. Lautaro Martínez, que tem uma história magnífica pelo Inter, não é? 175 golos marcados com a camisola então dos Nerazzurri em 8 temporadas, números formidáveis. Ele que foi campeão italiano por 3 vezes, melhor marcador da Série A em 2 ocasiões, um jogador com uma história já muito acentuada no Inter de Milão. E agora o Barcelona vai ter que ir à procura de uma nova solução. Há muitas dúvidas de quem é que será então o sucessor de Robert Lewandowski. Vem aí mais uma bomba então em Inglaterra. O Tottenham fecha então acordo com o Manchester City por Savinho, por um valor que a meu ver é muito superlativo. Estamos a falar de 87,5 milhões fixos, mais 11,7 milhões em variáveis, um valor que no total iria rondar então os 100 milhões de euros, segundo então a imprensa inglesa. E atenção, já não há muito para falar sobre este mercado do Tottenham, não é? Parece que encontraram um pote de ouro. Os Spurs já gastaram 267 milhões de euros só em Mateus Fernandes, Tonali e Van Dijk, um número verdadeiramente, entre aspas, escandaloso. Estamos a falar de um jogador que nunca se conseguiu afirmar com Pep Guardiola, que esteve longe das exibições que tinha feito com o Girona, ao serviço do Girona, acabou por perder espaço também na seleção brasileira, ficou fora da lista de Ancelotti para o Mundial. E é um valor que é um pouco difícil de compreender face à pouca regularidade que teve então nos Citizens, mas atenção, nós já tínhamos falado disto com alguma regularidade. O mercado moderno está completamente alterado. O que eram 50 milhões há 5 anos atrás agora são 100, e como tal isto vai ser cada vez mais uma realidade, sobretudo no futebol inglês, que está rodeado por equipas que têm realmente um orçamento muito grande, que têm orçamentos muito grandes. Mesmo assim, estamos a falar de um jogador muito talentoso, um jogador muito virtuosista, forte no 1 para 1, um jogador com habilidades muito interessantes, que será, a meu ver, para chegar já como titular para a turma de Roberto De Zerbi, que realmente, se no ano passado falava-se da falta de qualidade individual do Tottenham, este ano parece que será muito diferente. Veremos o que é que o Tottenham vai fazer esta temporada. Realçar ainda que esta é a maior transferência ou a maior saída, vamos assim dizer, na história dos Citizens, desde a saída então de Julián Álvarez para o Atlético por 75 milhões de euros. Passamos para um dos dossiês mais surrealistas, se calhar, deste ano. Ronaldinho foi apresentado como reforço do Ravenna. Sim, estamos a falar do Ronaldinho, que irá seguir para um novo projeto como jogador. Enfim, eu vi pouco do Ronaldinho a jogar, sei perfeitamente que foi um jogador fora da curva, não é? Um jogador absolutamente formidável. Lembro-me mais dos tempos dele no Milan do que me lembro dos tempos dele no Barça, não é? Por causa da minha idade. Agora, se me dissessem que eu teria a possibilidade de ver Ronaldinho ainda dentro de campo em 2026, com 46 anos de idade, eu não acreditaria. Mas enfim, estamos a falar de uma clara estratégia de marketing, objetivo claro de vender camisolas, meter o clube no mapa, mas o jogador Ronaldinho também chega com um claro objetivo, chegar então ao seu ao seu gol 300 na carreira, e ele leva 299, falta um, então pronto, há também
também esse gostinho especial neste regresso. Há um objetivo claro. O Ronaldinho que na apresentação garantiu que está em boa forma, vai vestir então a mítica camisola 10 e pronto, veremos o que é que irá acontecer nesta passagem. Uma coisa é certa, o Ravenna vai estar nos olhos, vai estar sob o olhar atento do mundo, porque realmente ter Ronaldinho nas suas fileiras, nem que seja para jogar um jogo ou dois, é algo formidável. Veremos se ainda nos presenteia com uma daquelas suas fintas mágicas ou com um daqueles golos absurdos que só o Ronaldinho nos ensinou a fazer. E pronto, vai ser incrível. Vamos ver se ainda vamos ver então a última comemoração do Bruxo uma última vez. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Obrigado por estarem na nossa companhia. Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas opiniões sobre os vários negócios abordados, sobretudo do Ronaldinho, que eu estou ansioso por saber a vossa opinião sobre este tema. Eu pessoalmente não estava nada à espera deste regresso, já se vinha a falar, mas até a oficialização eu pensei que ia ter um revés nesta situação. Pronto, não se esqueçam disso, não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem também o conteúdo diário que nós vamos lançando no YouTube. Fiquem connosco. Fiquem com o 00.